Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa porque também quer mais apoio militar. A notícia, então, além de promover uma dança de cadeiras para agradar o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, porque está insatisfeito com o afastamento crescente do serviço ativo das Forças Armadas do governo. Segundo interlocutores do agora ex-ministro, esse é o motivo de Azevedo ter enfatizado em sua nota de saída que considera ter preservado as Forças Armadas como instituições de Estado até aqui. A Folha não conseguiu ouvi-los. A segunda é que comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Essa também do Igor? Também do Igor. No dia 29/3 também. É o seguinte, comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição do novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, em uma reunião no começo da manhã desta terça. Eles querem acompanhar a saída do general Fernando Azevedo da pasta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda, após seguidas negativas de apoio político ao governo federal, Arthur. Então, aqui acho que vale a pena um paralelo, né? Já que estamos chegando próximos do aniversário do golpe de 64, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho disso. Não sei quanto que o ouvinte lembra do história do regime militar, eu não vou fazer a história aqui agora, senão eu vou ficar falando muito, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o grupo do Golbery, né, não fica exatamente no governo depois do golpe. Tem o governo do Castelo Branco, em seguida vem a junta, vem o Costa e Silva, aí vem a junta, né? Quer dizer, o grupo do Golbery acaba um pouco afastado, né? E ele vai voltar, na verdade, só depois com o Geisel, né? E quando ele volta com o Geisel, havia mudado a conjuntura internacional, mundial, de modo profundo, porque foi o episódio do choque do petróleo, né? Os Estados Unidos passam a adotar uma política que vai dar no capitalismo financiarizado que a gente está vivendo, né? De juros altos, né? Que vão arrebentar com o terceiro mundo, né? Mas isso aparece, sobretudo, de duas formas. Isso aparece pela elevação do preço do petróleo internacional, e o Brasil não era um país produtor de petróleo naquela altura do campeonato, né? No governo Geisel, segunda metade dos anos 70, né? E com o choque de juros, o jeito que o regime militar conseguiu promover o tal do milagre econômico, que era muito baseado em endividamento externo, de repente se tornou inviável. Isso força o Geisel a adotar um governo nacionalista. Mas veja bem, isso que eu quero ressaltar. O Golbery, que estava sempre perto do Geisel, ele foi chefe da Casa Civil, tanto do Geisel como do Figueiredo, se eu não estiver equivocado, né? Ou era chefe da SNI, agora eu não vou lembrar qual era o cargo dele, mas ele estava no governo, isso que importa, né? Eles passam a adotar um governo mais nacionalista. Então, por exemplo, volta a reatar relações com a União Soviética, se aproxima dos países africanos que haviam feito independência. É uma coisa doida, ele dá um giro de 180 graus ali no regime militar, né? Só que foi insuficiente, né? Como a história mostrou pra gente, tanto no Geisel como no Figueiredo, os Estados Unidos conseguiu se impor contra o seu filhote ingrato, que era o regime militar brasileiro, né? Então mostra que, na verdade, a estratégia do Golbery estava totalmente equivocada e meteu o Brasil na lama que a gente conhece hoje, né? E nos anos 80, o Golbery vai fazer o que pôde para evitar que um governo nacionalista voltasse ao poder depois. Então ele começou a desmanchar o Brizola, etc. Por que eu tô fazendo esse paralelo, né? Porque tem uma coisa similar, embora, como eu repeti, a história não se repete, né? Ela primeiro vem como tragédia e depois como farsa. Essa foi a tragédia do Golbery. A farsa é o que o Bolsonaro tá passando agora, né? Porque mudou a conjuntura política internacional com a eleição do Biden e agora com a saída da pandemia, né? Porque a conjuntura se acelerou com tudo que tá acontecendo, né? E aí, a situação econômica do Brasil, como o ouvinte bem sabe na sua pele, tá de tal modo, destruída, né? Que assim, tudo gira em descompasso no país, né? E o que tá acontecendo? O Bolsonaro, né, queria que os militares embarcassem com ele numa aventura esquizofrênica, tá certo? De se colocar contra os governadores que estão oferecendo lockdown, né? Que estão tentando fazer qualquer tipo de política de lockdown, enfim, de manter as pessoas em casa para não disseminar o vírus, né? E a crise sanitária, que também é uma crise econômica, que também é uma crise política, escalou agora para uma crise militar, né? Por quê? Porque os militares não embarcaram nesse barco furado, eles estão vendo onde isso vai dar, né? Como eu já ressaltei, há várias alas descontentes militares, é difícil de mapear, eu não saberia fazer esse mapeamento, né? Mas eu diria o seguinte, você tem uma ala, certo? De interesses corporativos, que está descontente por ver o nome dos milicos colado
com esse governo catastrófico, certo? Sobretudo, por exemplo, do comandante do exército, Pujol, né? Eu não sei qual que é do Pujol, mas eu imagino que ele tá vendo a situação, tá certo? E tá falando, isso aqui é desastroso pro exército. Isso aqui é desastroso para as Forças Armadas. Independente da opinião ideológica política dele, tá certo? E tem uma ala que tá vendo que o Brasil tá cada vez mais caminhando para desintegração completa do território nacional e, enfim, pro fim do país. Isso tá acontecendo agora, né? Ô Arthur, o que será que aquele bolsominion raiz que gosta de usar calça camuflada tá pensando agora? Eu acho, sabe, esse tipo de... Quando o cara é muito apoiador, ele vai achar uma chave ideológica. Mas será que... Eu acho que esses caras amam mais os milicos do que o Bolsonaro, será que não? Mas os milicos não são um grupo unificado. Eu acho que esse cara meio que sabe disso, porque, enfim, depende do grau de formação ideológica desse bolsominion, né? Mas se ele tiver um grau razoável de formação ideológica, ele vai saber que os militares nunca foram um bloco unificado. Então o que ele vai falar? Ele vai falar, esse aqui é o verdadeiro nacionalista, esse golpista, esse doido aqui que não sei o quê. É isso que ele vai pensar, um verdadeiro nacionalista falso, como o ouvinte sabe, né? Uma coisa estética. Mas o bolsonarismo, ele apela pra essa estética, ele sobrevive em cima dessa estética, né? Agora, por isso que eu quero ressaltar que tem zero chance de um golpe, né? Se houvesse um golpe, coisa que eu não acho que aconteceria, seria contra o Bolsonaro e não a favor dele, né? Tanto é que, enfim... Mas que diferença faz, Arthur? Que diferença faz? Um golpe contra o Bolsonaro e um golpe a favor do Bolsonaro. Um golpe, se houvesse, eu não acho que vai haver, mas se houvesse um golpe contra o Bolsonaro, significaria um rearranjo profundo na política federal, né? Provavelmente seria algum arranjo intermediário, um Mourão da vida assumiria. Assim, teve o golpe de 64 no Brasil, que é o mais famoso, mas os golpes anteriores, eles não se traduziram em regimes militares obrigatoriamente. Por exemplo, o golpe de 45, que foi o golpe que derrubou o Getúlio, colocou o STF no poder, né? Esse é um tipo de arranjo que pode acontecer, um Mourão da vida... Esse é ruim, Esse é ruim, seria terrível, cara. Eu acho o mais tenebroso de todos. Eu prefiro o Mourão que o STF, eu acho. Nossa, eu nem sei se isso aqui deveria ir pro ar. Mas acho que eu prefiro o Mourão do que o STF, cara. Eu boto fé. Porque, enfim, pelo menos o Mourão ele vai ter algum senso de ligação com a política real, né? O STF tá ali, insulado. Você não queria presidente Barroso? Meu Deus, cara. Aí é botar o diretor. Você gosta do Barroso, Arthur? Quem que gosta do Barroso? Gosta. Na hora que desliga os microfones aqui, o Arthur começa a falar bem do Barroso. Mentira, ouvinte. Isso é a mais descabida calúnia. Mas então, Vou até mudar de assunto. Vou até mudar de assunto aqui. Mas o que a gente vem vendo com isso, né? Que os militares não vão embarcar nessa aventura furada. Essa que é a moral da história, né? E quem que tá sendo o grande vitorioso desse rearranjo todo? O Centrão, né? A gente chegou a comentar disso, eu não vou lembrar em qual episódio. Se o Padilha lembrar, ele me corrige. Mas acho que foi no episódio 3, que a gente comentou. Tinha uma notícia comprida de um cara lá, o Diego Amorim, do antagonista, que ele comentava candidato a candidato, né? E a gente ia comentando junto. Sim. Né? E uma coisa que o Diego Amorim trouxe, que era a fala de algum intelectual secreto em Brasília, era que pouca coisa agrada mais a política do que um presidente fraco. Porque você pode extrair concessões e mais concessões em cima dele, né? E é por isso que essa é a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente fraco, né? Que o Centrão agora tá podendo nadar de braçada. Sobretudo agora que as Forças Armadas estão desbancando disso, né? Eu acho que vale a pena ficar bem focado na narrativa mesmo, né? Qual que é a narrativa? O Bolsonaro foi pedir apoio das Forças Armadas contra enfim, uma eventual necessidade, né? Contra as medidas do governador de lockdown e tal. O Pujol não deixou, ele também foi cobrar, salvo engano, como é que fala? Um militar de alta patente que fez declarações contra o Bolsonaro, ou fez declarações a favor do isolamento social, acho que é isso, na verdade. E, enfim, esse militar que fez declarações a favor do isolamento social não foi punido. E essa é a razão da demissão do Fernando Azevedo, né? E quando isso aconteceu, os chefes militares foram lá e imediatamente também se demitiram. Uma coisa que é importante ter noção é que na cabeça de um alto oficial, de um coronel, um general, um almirante, um brigadeiro, o pensamento central é manter a disciplina da caserna e a unidade das Forças Armadas, tá certo? Eu imagino, e há fortes especulações nesse sentido, inclusive gente que tem interlocução nas Forças Armadas, que existem quadros médios, pequenos oficiais, talvez alguns sargentos, alguns praças, que são muito ideologicamente radicais, embarcaram nesse olavismo, nessa doideira pseudo-antiglobalista, do Olavo de Carvalho, do Ernesto Araújo, vai falar um pouquinho do Ernesto daqui a pouco também, mas que
enfim, que pressionam esses altos oficiais, né, a favor de medidas dessa loucurada ideológica do Bolsonaro, tá certo? E esses oficiais ficam muito, os altos oficiais generais, brigadeiro, almirante e tal, ficam muito descontentes com isso, né? Eles querem manter a unidade. Essa também deve ter sido uma razão primordial para eles oferecerem, para eles se demitirem. Essa que é a moral da história, né? Agora, é interessante ver, né, por exemplo, como que o Centrão, nessa briga, avançou, né? Por exemplo, a Secretaria de Governo, conhecida como Segov, ela é uma espécie de um ministério, né? Mas um ministério, não tem nome de ministro, né? Um secretário fica dentro do Palácio do Planalto. Ela é importante por quê? Porque ela que faz a articulação política do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo, né? Então é lá que negocia uma emenda, é lá que negocia o cargo, é lá que negocia tudo mais. E até então, o Bolsonaro vinha tentando manter com ele, né, sempre. Salvo engano, o primeiro Segov do governo Bolsonaro foi o Onyx Lorenzoni, o saudoso Onyx, né, faz tempo que a gente não escuta falar dele, que foi desastroso, ele era um completo inapto, parecia uma Dilma na Segov, né. Enfim, vários Segov e tal, a Segov com um tempo com o Braga Neto, se eu não estiver equivocado, né, depois eu posso pegar, mas enfim, o Bolsonaro deu a Segov pros militares que estavam do lado dele, né, para manter a articulação política dentro do governo, o que é positivo, mostra que o Bolsonaro, na verdade, positivo, né? Quer dizer, mostra que o Bolsonaro sabe ser um estadista, sabe ser um grande político e que seus quase 30 anos no chão do Congresso ensinaram muita coisa para ele, né? Só que nessa briga que teve agora com os militares, ele teve que ceder a Segov para Flávia Arruda, espero ter anotado o nome dela certo aqui, que era uma deputada federal do Centrão, mais Centrão impossível, né? Significa que a própria articulação política do governo agora tá com o Centrão, né? E a gente já vinha acompanhando isso, o Queiroga no Ministério da Saúde, etc, 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 né? É interessante ver a movimentação dos dois chefes das casas do Legislativo, né? O Arthur Lira e o Pacheco, porque ambos impuseram derrotas pro bolsonarismo, né? O Pacheco a gente vai comentar bastante no episódio da Cátia Abreu, né? Mas, enfim, mostra que o Centrão, em sua hegemonia, né, quer dizer, aumentando cada vez mais sua presença no governo, ao mesmo tempo ele fortalece o governo, porque ele dá uma base de apoio, enfim, que faz o governo sobreviver, respirar, e ao mesmo tempo enfraquece, porque tira elementos concretos dele, tá? E aqui, para encaminhar o encerramento desse comentário extenso, né, eu quero ressaltar dois pontos aqui. O primeiro ponto é que é muito provável que a crise de hegemonia... O que é uma crise de hegemonia? É quando nenhum grupo consegue se afirmar de modo categórico sobre todos os demais, né? É provável que essa crise de hegemonia que a gente está vivendo agora, briga de Força Armada, Lava Jato, Centrão, Faria Lima, todo mundo brigando, ela continue, ela fica em aberto. A gente não pode... Eu acho que é isso que eu acho engraçado de quem acha que vai ter um golpe militar. Acha que vai vir com uma varinha mágica alguém e vai subitamente resolver a crise de hegemonia. Sendo que, na verdade, essa crise de hegemonia política, ela é reflexo de uma crise econômica profunda que está acontecendo no Brasil agora, né? E eu quero arrematar com o comentário dele, o onipresente, o onisciente, mas oculto, Anduva. O Anduva mandou assim, ó, vou ler o que o Anduva escreveu, um trechinho. Anduva que vou revelar aqui, Antônio Duarte Vargas. Antônio Duarte Vargas. Tá. A hegemonia política está dividida nas mãos dos representantes do sufrágio. O Congresso Nacional, liderado pelo Centrão, a cúpula do Judiciário, indicada politicamente, o STF, liderada por ministros muito habilidosos como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e um presidente da República, eleito plebiscitariamente pelo povo brasileiro, ainda que cada vez mais sitiado pelos parlamentares que detêm o poder de destituí-lo na medida em que sua popularidade diminui. Padilha.